Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores. É aqui que você conhece os detalhes do ambiente de negócios do Espírito Santo, com o olhar de quem vive a nossa economia. Bom, hoje a gente fala mais uma vez do mercado imobiliário de alto padrão, principalmente de alto padrão aqui no estado. Estamos falando de imóveis entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais para alto padrão e super luxo acima de 3 milhões de reais. Imóveis para quem tem bastante dinheiro. No estado, esse mercado todo teve um crescimento de 15% em 2023. Ao longo de 2024, o segmento também concentrou o maior volume financeiro de transações. Mais de 70% dos imóveis em construção na Grande Vitória já estão vendidos. Tudo isso é para falar para você que está assistindo a gente que esse é um mercado que está bombando no Espírito Santo. Mais de 70% dos imóveis em construção em Vitória já estão vendidos, o que demonstra também uma alta velocidade de vendas e baixa de estoques. Em Vitória, esse percentual chega a 75,7%. Significa que o imóvel está lá construindo, enquanto ele está construindo e nem está pronto ainda, já está a maioria dos empreendimentos vendidos. O potencial de imóveis de alto padrão, então, é maior ainda. Para falar sobre isso, a gente conversa hoje no programa Valores com a Cecília Zon, fundadora da Invite. Tudo bom, Cecília? Seja bem-vinda ao Valores. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse segmento. A gente tem números assustadores aí, hein, Cecília, quando a gente fala de imóveis de alto padrão. E quando a gente fala da Invite também, porque é uma empresa capixaba, já lançou empreendimentos com valor geral de vendas que chega perto, mais ou menos perto ali de 1 bilhão de reais, é muito dinheiro, 800 milhões de reais mais ou menos. E a empresa tem empreendimentos em Campos do Jordão, Búzios, Lisboa também, né? Fora do país, Guarapari e Pedra Azul. Cecília, em que momento você percebeu que esse mercado de alto padrão para cima, né, de luxo, super luxo, em que momento você percebeu que isso era um nicho de mercado? Eu comecei muito cedo, né? Na verdade, com 17 anos, estou com 60 anos, e na verdade foi uma evolução na minha trajetória profissional, né? No início do meu trabalho, né? Eu fazia empreendimentos mais voltados ali para o médio alto, sempre desde o início. Mas, a partir de um determinado momento, a gente entendeu que precisava de mais do que isso, né? De agregar valor aos projetos. E na hora que você entra com esse plus a mais, deixando só de desenvolver produtos imobiliários para desenvolver conceitos imobiliários, aí eu acho que a gente acabou, né, passando um pouco para esse público um pouco mais exigente, né, que não precisa mais de imóvel, que precisa, na verdade, se surpreender ou se emocionar para poder comprar alguma coisa. E aí eu acho que isso foi um caminho um pouco orgânico aí na minha trajetória profissional. Como é que você chegou a essa conclusão de que porque você está vendendo imóvel, você acabou de falar, para quem não precisa de imóvel, para quem já tem imóvel, até mais de um imóvel, como é que você chegou a essa fórmula de vender, de produzir imóveis no padrão que essas pessoas vão comprar, que é o que está em alta hoje, né? Que a gente vê em alta hoje. Eu acho que esse é o grande desafio do mercado imobiliário de alto padrão, né? Você tem um cliente que efetivamente não precisa mais de imóvel e para você trazer esse cliente para despertar um interesse dele de compra de um imóvel, é necessário que esse imóvel crie algum tipo de experiência, conectando ele ao lifestyle que ele valoriza ou conectando ele a um hábito, né, de consumo que realmente, né, tem a ver com o dia a dia dele. Então, é nessa linha que eu digo que a gente deixou de fazer produto imobiliário para fazer conceitos imobiliários. E aí entra uma empresa, né, a Inspira, que é uma empresa das minhas filhas, que desenvolve conceitos imobiliários, aí numa vasta pesquisa em plataformas de tendências de comportamento mundiais, aonde através dessa busca, dessa pesquisa, né, entendendo melhor
essa tendência de comportamento, a gente traz isso para os projetos imobiliários, retratando esse conceito, não só na arquitetura, mas no design de interiores, no paisagismo, quando traz para dentro do projeto também serviços de hotelaria, a gente tenta espelhar isso na operação hoteleira. Então, não é mais uma estratégia de marketing. Conceito virou uma palavra muito explorada na hora que, na linha de comunicação. Eu tenho um projeto que o conceito é X. Mas, entretanto, quando aquele imóvel é entregue, aquele conceito não é percebido, né? Não é sentido pelo cliente, porque ele não está incorporado ao produto imobiliário. Uhum. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, que é buscar, de fato, né, um conceito que fale com esse desejo, né, desse cliente tão exigente, que é, de fato, o cliente no alto padrão, médio-alto também. Na sua opinião, o que isso tem a ver com o momento econômico que o Estado vive hoje? Eu acho que não só o Estado, mas de modo geral, né? Nós estamos hoje com taxas de juros muito elevadas, né? Uhum. Esse é um grande, né, problema. No mercado imobiliário, principalmente, né? Sem dúvida, como um todo, né? Seja para quem vai contrair um financiamento, que aí é um público um pouco diferente, uhum. Seja para quem está no alto padrão, que normalmente compara, né, o investimento imobiliário com o investimento financeiro. Então, muitas vezes... Vai optar pelo investimento financeiro, com certeza, exato, que vai ter mais retorno. Se ele não... Eu não acredito que ele dê mais retorno, porque imóvel, ao longo do tempo, ele tem, além do retorno primeiro, né, que a gente tem com locação e tal, uhum. Ele tem uma valorização ao longo do tempo. Então, essa valorização que acaba, muitas vezes, não fazendo conta, né, do investidor final. Se ele investir R$1 milhão numa aplicação financeira, no final ele vai ter um resultado de fato interessante, anual, as taxas estão muito boas. Isso. Mas no final ele vai, se ele usar, né, esses juros, ele vai ter R$1 milhão. No imóvel é um pouco diferente, ele pode ter mensalmente uma receita menor, né, com renda desse imóvel, mas no final a valorização imobiliária, isso historicamente, né, no período de 15 anos, imóveis normalmente têm uma valorização bastante atrativa, e eu acredito, né, que esse investidor um pouco mais, que aposta mais no bem de raiz, eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa herança portuguesa, né, uhum. desse perfil de investidor. Eu acho que, de fato, é um produto que ainda é um atrativo para o investidor, de modo geral. É uma falha minha falar de que investimentos financeiros não mais, falando com uma construtora, com uma incorporadora, né? Eu já falei assim, a gente já recebeu aqui no Valores várias pessoas do mercado imobiliário e todo mundo fala o melhor investimento é o imóvel e tal. É claro, você tem que falar que o melhor investimento é o imóvel, com certeza. Temos que falar. Mas aí, pegando um pouco aí da sua pergunta, o que acontece? O mercado de alto padrão, ele de fato é um mercado mais resiliente, né? Você tem aí um público que, de fato, ele tem a disponibilidade financeira. Não, né? Depende de financiamento. Não depende. Então, nós temos outros desafios que são o aumento, né, do custo da mão de obra e também do custo da construção. Então, a gente tem insumos aí que tiveram, né, valores bem elevados ao longo aí desse tempo. Mas entra a história de agregar valor, né? Quando a gente traz um imóvel que, de fato, esse consumidor se identifica e que se encanta e que desperta desejo, ele existe, né? Existe aí um público que está disposto a fazer o investimento. Como é que você lida com essa dificuldade de mão de obra? Também, todo mundo que passa aqui pelo Valores fala que a gente vive um momento difícil em relação à mão de obra em todos os níveis. Imagino que para você que exija uma mão de obra um pouco mais qualificada pela característica dos imóveis que você vende, como é que você faz para trabalhar isso? Você paga por isso? Você forma a mão de obra? Onde é que você busca essa mão de obra qualificada? Como é que você faz? Olha, a Invite, ela terceiriza a construção. Entretanto, a gente tem parceiros muito sólidos e parceiros muito dedicados, né, ao business da construção. Eu falo sempre que o business da incorporação ele é e o da construção ele é totalmente diferente, né? São business que, de fato, exigem hoje uma expertise, uma dedicação muito grande. Então, hoje, você ser uma construtora incorporadora é difícil.
ou você vai ser mais construtor ou mais incorporador, né? É difícil você ter esse equilíbrio. Então, nós temos aí grandes parceiros que realmente dominam essa área. Não dá para você, no alto padrão, né, economizar em acabamentos, né? Você deixar de estar atento aos detalhes. Então, obviamente que isso tem um custo agregado. Mas a gente tem vivido agora, nos últimos tempos, uma experiência muito, muito boa, né? Entre esses parceiros, nós temos aí a Oscar, que a gente não só desenvolveu, né, uma parceria para a construção, mas também em todo o desenvolvimento dos projetos executivos, para que quando a obra começasse, essa parte executiva já estivesse muito bem equacionada, com todas as dúvidas tiradas. Então, acho que a gente foi muito bem aí nessas escolhas. Mas é um desafio, sem dúvida, né, que a gente tem que enfrentar. Estamos aí a todo momento, né, buscando alternativas construtivas que dependam menos de mão de obra, para que você possa ter, de fato, garantir, né, todo esse prazo que é oferecido para os clientes e também a qualidade. Não é um desafio fácil. Eu acho que isso o Brasil inteiro e acho que o mundo inteiro, porque a nossa experiência também em Portugal mostrou, né, as dificuldades que o mercado enfrenta. São as mesmas dificuldades do Brasil? São as mesmas, principalmente no pós-pandemia. Nós tivemos, por exemplo, a obra de Lisboa. Nós contratamos uma construtora que era uma construtora muito focada ali na área histórica, porque lá é um empreendimento onde a gente fez um retrofit muito interessante de um antigo palacete, o último exemplar de Art Nouveau em Lisboa. E aí o palacete é só 2 andares, o prédio tem 6 andares, então a gente aí sobe com o prédio, harmonizando um pouco com esse casario, com essa fachada totalmente preservada. Mas esse construtor, por exemplo, a mão de obra dele era predominantemente espanhola. E com a crise, com a pandemia, né, no ano de 2020, 2021, essa empresa teve muita dificuldade de mão de obra, o que acabou resultando na troca por uma outra empresa, uma empresa, inclusive, do interior de Portugal, né? E essa empresa, sim, tinha uma mão de obra própria, uma mão de obra portuguesa, e foi quem aí concluiu o nosso empreendimento, que agora já estamos com a BITS, acabamos de obter o ABITS e devemos já iniciar agora a parte final de montagem das áreas comuns e entrega, né, para os adquirentes. Legal, você falou de retrofit, e quando você fala de retrofit não tem como a gente não falar do centro de Vitória. Todo mundo fala que é necessário um retrofit hoje no centro de Vitória. Muitas pessoas que já passaram aqui pelo Valores também já falaram que o futuro da construção civil aqui na Ilha de Vitória é o centro de Vitória, porque não tem mais espaço para crescer. Como é que você vê essa possibilidade de atuar no centro de Vitória e atuar com alto padrão no centro de Vitória? Por que não? Hoje, quando a gente vê o centro, a gente não acredita muito nisso, pelo que a gente vê. Alguns lugares estão um pouco abandonados, alguns lugares um pouco largados e tal, mas a gente sabe que vai crescer para cá, para o centro, não tem para onde mais. Somos uma ilha. Como é que você vê isso e como é que você vê essa possibilidade do centro de Vitória? Eu sou apaixonada pelas áreas, né, principalmente centrais, principalmente como Vitória, né, nós temos aí a Bahia passando na frente, né, nós temos o porto, nós temos a movimentação, né, de navios passando ali em toda a orla. Então, temos também exemplares incríveis, né, de arquitetura, uma arquitetura que precisa ser valorizada e preservada. Então, eu aposto muito. É um movimento que, sem dúvida nenhuma, a gente tem interesse, né, de estar junto. Eu acho que a gente precisa, sim, nesse momento, um pouco mais de investimento público, um pouco mais de diretriz, né, pública, para a gente entender como é que isso vai ser ao longo do tempo, porque é difícil você, com 1 ou 2 projetos, mudar, né, realmente o perfil de uma área inteira. Mas quando essa diretriz acontece, o mercado privado, né, as empresas vêm junto. Nós fizemos um movimento há muitos anos atrás, no centro do Rio de Janeiro,
nós lançamos o primeiro hotel em parceria com a Rede Accor, numa área, eu me lembro que o tabelião do cartório de registro me chamou e falou assim, mas você é de fora, eu queria te falar, essa área eu não registro incorporação há 20 anos. E a gente lançou esse projeto com 450 unidades hoteleiras e foi um enorme sucesso no mercado imobiliário. Mas naquele momento havia uma diretriz muito clara, né, de todas as obras que estariam sendo feitas e que de fato foram feitas e que mudaram completamente o perfil ali do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente precisa um pouco disso, né, dessa segurança, dessa diretriz e, de fato, um trabalho que tenha continuidade, mesmo na mudança, né, às vezes aí política, de governo, mas que a gente tenha isso de uma forma mais clara, porque eu não tenho dúvida que é uma área super potencial, onde já existe a infra instalada, né, você tem tudo no centro já instalado, já resolvido, e a gente precisando de área realmente para desenvolver. Eu aposto sim, é uma área que eu adoraria fazer. Você falou de continuidade de políticas públicas, políticas de Estado, principalmente, não apenas políticas de governo. Como é que você vê hoje o momento institucional do Espírito Santo de uma forma geral? Eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que nos últimos anos, né, eu acho que a gente está caminhando muito bem. O Estado ele precisa de muitas coisas. Então, eu acho, por exemplo, na área de infraestrutura, tivemos aí recentemente a duplicação anunciada, né, da BR-262, aeroporto na região de Pedra Azul. Isso. Então, essas preocupações, esse comprometimento, né, de desenvolver toda essa infra, isso está muito, tem sido, né, tem evoluído muito, não só nesse governo, mas nos anteriores também. Além disso, o comprometimento também em relação às despesas, nosso Estado está muito bem, né, posicionado, estamos aí com as contas fechando, isso também traz uma segurança, né, para quem investe, para quem está nesse mercado. Você vê isso fazer diferença para os negócios? Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde eu atuei muito no Rio, eu atuei nesse primeiro momento, foi em 2002, depois eu voltei com outro momento entre Olimpíadas e Copa do Mundo, fazendo aí o desenvolvimento de hotelaria. Nessa área de hotelaria eu fiz em torno de 3.000 unidades hoteleiras, em parceria com o Grupo Accor, depois com o Grupo Best Western. 3.000 não só no Rio, né, em vários estados. Fiz no Rio, fiz aqui em Vitória, fiz em Santa Catarina, então fiz no interior também de São Paulo. Então, eu acredito mais, de fato, nisso, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo, mas nós temos sempre que avançar. Tem muita coisa, né, para ser resolvida, e não é simples, né, de se resolver. Mas eu vejo também as prefeituras com esse comprometimento, com esse desejo. Então, não é só a nível, né, de governo, eu acho que até a nível, né, municipal, de fato, a gente deu muita sorte assim, de ter pessoas com essa cabeça, com esse comprometimento. Você acha que a gente tem sorte também em relação ao governo federal? Como é que esse momento do Brasil afeta a gente aqui? Aí eu já não sou tão otimista. Realmente não estou otimista, eu fico muito assustada, né, quando a gente vê essa... E isso é ruim para os negócios, né? Muito ruim, né? Esse aumento de carga tributária, eu acho que a gente já tem uma carga tributária bastante elevada no país e muito pouco em troca, porque é diferente quando você tem um cenário onde você paga muito imposto, mas de fato você tem um retorno, né, em várias áreas, saúde, educação, segurança, e aqui não é bem assim, né? A gente tem, ao contrário, a gente paga muito imposto e ainda tem que pagar para ter saúde, para ter educação, para ter segurança, então isso é bem complicado. Cecília, a gente tem pelo menos uma dúzia aí de grandes empresários do Estado em busca de espaço nesse nicho para imóveis de alto padrão, alto luxo, super luxo. A gente tem muitos empresários, muitas empresas de olho nesse nicho. Como é que é a concorrência e como é que você entende que é possível ganhar espaço nesse ambiente?
Realmente está muito concorrido, né? Algumas áreas, como Praia do Canto, né? Hoje você tem, na verdade, poucos imóveis disponíveis e a maior parte desses imóveis já comprometidos, né? Que já foram comercializados. Existem incorporadoras muito boas, muito sólidas aqui. Então, essa concorrência não é uma concorrência simples, né? Não é Uhum. uma briga de gente pequena, né? São empresas realmente com histórico, com capacidade financeira, então não é um processo muito simples. Mas, assim, ao longo desses 42 anos, eu aprendi a navegar em mares um pouco, né, movimentados demais, tortuosos. Então, caminhos tortuosos. Então, eu sempre busco, no meio dessas dificuldades, sempre haverá um nicho, né? Exige, sim, um pouco mais de atenção, exige também, talvez, agregar um plus a mais, né? Porque quando você faz muito, às vezes você não consegue fazer diferente, então eu quero fazer diferente, mas não para ser diferente, mas para tentar fazer melhor. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Como eu entrei no mercado do Rio, é um mercado extremamente competitivo, Aham. né? Talvez um dos mais diferentes, um dos mais competitivos do país, e fiz um período com muito sucesso no Rio de Janeiro. Então, assim, e nem por isso, né, nem perto das grandes empresas que atuam no Rio, com VGV de 2 bi, né, Aham. anual. Então, mas sempre há bastante espaço e a gente conseguiu fazer coisas muito interessantes em Copacabana, no Arpoador, em locais interessantes, locais valorizados, né? Embora o mercado para esses locais ainda é mais competitivo. Aqui no Espírito Santo, o que que essa concorrência te ensina e já te ensinou? Ou os concorrentes estão fazendo também bons lançamentos, bons imóveis? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que sim, eu acho que o mercado tem apresentado, né, produtos com muita qualidade, temos aí ofertas com qualidade de fato, mas a gente precisa de passar um pouco mais, né, o que a gente foca é passar um pouco mais de emoção nesses produtos e fazer produtos que não sejam para esse momento, mas que eles possam se perenizar. E para isso ele tem que estar alinhado com o desejo desse consumidor no longo prazo, que não é um modismo, né? Tem que estar atrelado a uma tendência de comportamento e é isso que a gente acredita que os nossos produtos podem fazer de diferente ao longo do tempo. Você citou no começo da entrevista suas filhas Bruna e Paula. A Invite é uma empresa familiar? Como é que você lida com Não, a Como é que você Invite, lida com isso? a Invite, a Paula e a Bruna não trabalham, elas trabalham na Invite, mas elas não são sócias, né? Aham. Elas trabalham, a Inspira, que é a empresa que elas criaram para o desenvolvimento desses projetos. Aham. A Invite não é uma empresa familiar, meu sócio é o Grupo VCP, que é um sócio que nós não temos nenhuma relação familiar, né? Embora Aham. seja um grupo onde já atuamos desde 2016, muito sólido. Então, e as meninas estão abrindo o espaço delas, né? Trabalhando, buscando aí um nicho que elas acreditam e tem aí uma vida, né, de convivência com uma mãe apaixonada pelo mercado imobiliário, né? Comecei muito cedo, não era formada quando eu montei com meu marido a minha incorporadora, a primeira, né, a Precisão, que é sócia dessas empresas todas que a gente Aham. participa. Mas elas têm esse histórico. Então, eu acho que elas têm como fazer uma bela trajetória também. E estão na Incompany, que é a empresa que presta serviço para todas as SPEs, né? Então, Aham. a gente tem aí um mix, né, de empresas para varrer todos os Atender nichos aí todos do mercado as imobiliário. necessidades. Isso. A gente sabe que o Espírito Santo é marcado por empresas familiares, algumas com muito sucesso, outras que sumiram ao longo do caminho, no meio desse caminho, né? Como é que você pensa em estruturar a sua empresa para que isso não aconteça? Como é que você pensa em deixar a sua empresa sólida? Então, eu acho que esse é meu maior desejo e também é um grande desafio, porque isso tem que ser estruturado, né, com cautela e a todo momento. Então, primeiro foi realmente entender qual era
o perfil das meninas, né, quando elas passaram no vestibular em arquitetura, que elas falaram que iam fazer arquitetura, todas as duas me surpreenderam, porque elas sempre foram excelentes em matemática, e o pai é engenheiro, e eu falei, bom, vão todas para a área de engenharia, meu marido tem uma empresa especializada em engenharia, então eu falei, bom, as meninas vão para essa área, no final não, elas vieram para arquitetura, também são apaixonadas, né, por arquitetura, e elas começaram muito cedo na empresa, né? Na Incompany, por exemplo, a Paula começou tem mais de 15 anos, né? Começou ainda quando entrou no curso de arquitetura, percorreu todas as áreas da empresa. A Bruna, que é mais nova, também deve ter uns 8 anos já de atuação na empresa. Então, elas vieram realmente vivendo esse dia a dia, né? E ocupando o espaço que elas gostariam, né, dentro da empresa. E agora com a Incompany estão tendo a oportunidade também de empreender, que eu acho importante, né? Entender um pouco mais e desenvolver um nicho que era para mim, era um nicho muito intuitivo e que elas transformaram de fato num negócio muito mais, né, sólido e calçado, informações mais interessantes e mais sólidas. Legal. Quais são os próximos passos da Invite? Já está em Lisboa, o mercado internacional está no seu radar, você fica pelo Brasil, o Espírito Santo tem muito a ser explorado ainda. Quais são os próximos passos? Eu estou muito focada nesse momento, né, no Espírito Santo. Também estou olhando coisas novas no Rio de Janeiro. É um mercado que eu estudei muito, né, atuei muito. Então, é um mercado que, para mim, não é um mercado difícil de atuar. E em Lisboa, depois de quase 40 anos, quando a gente foi incorporar em Lisboa, eu falei, nossa, vai ser mais fácil, eu conheço bem corporação, e, enfim, a língua é um grande facilitador, e na verdade foi um grande desafio, né? O time, né, de Lisboa é um time completamente diferente do nosso time aqui de mercado imobiliário. A gente ainda pegou a pandemia, que foi um problema, né, agravante, porque aí ficamos... Sem referência, né? Um problema sem referência. Totalmente. Né? Foram 2 anos com a construção parada, né, por conta da empresa consultora que estava contratada e, enfim, naquele momento também não valia a pena fazer uma mudança drástica, porque não só a empresa não queria, naquele primeiro momento, deixar, né, a obra, como a gente também, ao trocar, ia atrás de quem, né? Todo mundo ainda muito sem saber o que seria. Então, nós realmente tivemos esse percalço, mas é um mercado que eu tenho, sim, vontade de dar continuidade, mas nesse primeiro momento a gente está muito focado em terminar aquilo que começamos, né, para então avaliar uma nova oportunidade. Onde é que você quer chegar com a Invite? Olha, o que eu quero com a Invite, na verdade, é perpetuar esse trabalho de 42 anos, né, que eu comecei tão jovem e que fiz com tanta paixão. Eu acho que esse é o grande desafio, né, colocar, de fato, alguém, seja, né, as minhas filhas, que já estão de frente, mas uma série de colaboradores com a empresa de 42 anos, tem pessoas incríveis, né, e eu digo que sou apenas um maestro, né, numa orquestra de pessoas muito talentosas, e de fato dar uma continuidade para essas pessoas e para a segunda geração, porque não é só as minhas filhas, né? Nós temos também na área, por exemplo, comercial, já tem filhos, né, de executivos nossos, então é poder dar essa continuidade que o nosso DNA possa ser melhorado. Eu não digo perpetuado, porque ele já melhorou muito desde a entrada delas e de outros, né, com uma visão diferente da nossa, então que isso possa ser aprimorado. Um condomínio focado ou temático com o tema vinho, outro condomínio dentro do mar praticamente. Qual é o próximo empreendimento de luxo? Qual vai ser o tema desse próximo? Qual é a tendência desse próximo empreendimento de luxo ou super luxo que a Invite vai lançar? Então, nesse momento, nós estamos, de fato, estudando, né, 2 áreas, aqui em Vitória, uma área também em Vila Velha, e estamos muito, e também em Pedra Azul, mas estamos muito querendo fazer algo mais para a primeira residência, então mais focado, né, no mercado mesmo de Vila Velha e de Vitória, mas fazendo projetos em áreas maiores aí nesse mercado para a segunda residência ainda.
Você acha que o caminho são condomínios horizontais? Olha só, Vitória é Não muito tem espaço, difícil, é. né? A gente seria um desejo, né, de qualquer incorporador. Praia da Costa é muito difícil, né? Então, mais ainda em Vila Velha você tem algumas áreas naquele entorno que ainda são possíveis. Hoje a busca por uma área, né, onde a gente consiga de fato fazer um conceito imobiliário e ao mesmo tempo poder adquirir, né, uma área muito bem localizada, com um prazo, né, de desenvolvimento que não seja um prazo muito dilatado, porque isso é um grande problema, né? Às vezes a gente pega determinadas áreas, mas com um prazo de desenvolvimento muito alongado, e isso acaba prejudicando um pouco o andamento, né, da empresa na sequência de lançamentos. Então, nesse momento, a gente está muito focado aqui, realmente na região metropolitana, né, de Vitória. E se a gente for em frente com esses projetos, eu acho que a gente vai conseguir surpreender e emocionar, como a gente gosta de dizer. Legal. Cecília Zon, fundadora da Invite, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao programa Valores. Eu que agradeço, foi uma ótima oportunidade aí de trocar um pouco de ideia e falar um pouco daquilo que eu acredito. Obrigada. Legal, obrigado. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.